Na semana passada eu tinha feito um vídeo falando aí sobre vir ou não vir para o Japão. E cada dia que passa, assim, a gente vai tendo novos conhecimentos, né? E agora eu fiquei sabendo de uma coisa que me deixou bastante preocupado, hein, pessoal? Eu já falei sobre esse assunto aqui, né? E talvez para algumas pessoas fique um pouco repetitivo, mas é que cada vez que eu converso com os amigos lá da fábrica, né, eu acabo descobrindo algo diferente, algo novo, né? E eu sempre gosto de trazer aqui para vocês algumas informações que eu consigo lá na fábrica, né? Isso reflete muito também, né, da forma da pessoa, né, com quem eu converso ver as coisas. A gente sabe que as pessoas, cada um tem a sua opinião, né? Mas também tem aquela parte que ele traz também a realidade dela, né? Então, como tem muita gente lá se aposentando nessa época, eu não converso com todos, né? Mas algumas pessoas assim que a gente conversa bastante ali, acaba falando sobre isso, né? Sobre esse assunto. E tem um senhor ali que estava contente, ele já está contando os dias, ele falou assim que tem mais 9 dias para ele trabalhar, para ele estar se aposentando, né? Aí eu falei, que bom, né? Agora já vai poder ficar mais tranquilo, né? E nessa conversa aí, eu perguntei para ele, né, quanto que ele iria receber de aposentadoria. Ele falou assim que vai ser bem pouco agora, né? Que ele vai receber 150 mil por mês, né? Então, aqui no Japão é pago por bimestre, né? A cada 2 meses você recebe o benefício. Então, ele vai receber 300 mil ienes a cada 2 meses, né? E ele falou assim também que é pouco esse valor, né? Ele falou, nossa, vai ser bem pouco, né? Até agora, ele trabalhando, ele recebia aí um valor muito mais alto, né? Óbvio. Aqui na fábrica onde eu trabalho, conforme a idade, vai aumentando o valor do salário, né? Então existe conforme a idade e conforme o seu merecimento, né? Então existe uma avaliação ali e ele vai subindo de ranking, né? E agora ele vai receber 150 mil, né? Então ele fala que ele não vai mais poder fazer a poupança, né? Então ele falou que no decorrer aí desse tempo todo que ele estava trabalhando na fábrica, ele falou que mês a mês ele ia aguardando o valor, né? E todo mundo sabe que aqui as empresas grandes, né, geralmente eles pagam também. É como se fosse no Brasil um fundo de garantia, né, que a pessoa recebe no final. Então ele vai receber esse valor também, né, que é cerca de 20 e poucos milhões. Então ele vai ter a poupança que ele fez no decorrer do tempo que ele trabalhou na fábrica, né, que ele mesmo falou que fazia mês a mês. Ele não me falou o valor, mas ele falou que fazia essa poupança. Vai ter esses 20 e poucos milhões do desligamento, né, para ele poder usufruir junto com o que ele vai receber, né? Então, todo o povo japonês ele sabe que o valor da aposentadoria não dá para você ter uma vida como se tivesse na ativa, né? Então, no decorrer do tempo, eles já fazem essa poupança. Eu já comentei isso em outros vídeos, que até alguns anos atrás a meta de todo japonês era ter, quando se aposentar, 20 milhões de ienes, né? Esse era o valor. Hoje eu acredito que não seja mais esse valor por conta da inflação, né, que está tendo agora no Japão. Então o custo de vida aumentou. Então provavelmente hoje 20 milhões não daria, né, para fazer o complemento, teria que ser mais. E com certeza essa pessoa que está se aposentando agora tem
muito mais do que isso guardado, né? Pelo que ele comentou. E ele falou também que viver da aposentadoria aqui no Japão não dá, né? Essas são as palavras dele, né? Que não dá para viver da aposentadoria, porque o valor, como ele citou, 150 mil, e ele ainda falou assim, desses 150 mil, ele falou que tem que tirar 30 mil ienes, que é do convênio de saúde, né? Que aqui no Japão você é obrigado a pagar esse convênio de saúde. Então ele vai continuar pagando isso, né? E ele falou, até comentou assim, até agora, quando você está trabalhando, a empresa te paga a metade, né? Você paga a metade e a empresa arca com a outra metade. E ele falou, agora não, eu me aposentando, ele falou, eu vou me desligar da empresa, eu vou ter que pagar integral. Ele falou que o valor que ele vai pagar é de 30 mil ienes, então tirando dos 150, sobra para ele por mês 120 mil ienes. Ele falou, nossa, 120 mil ienes, o que faz com 120 mil ienes, né? Então ele falou que a aposentadoria é muito baixo mesmo. E nesse momento eu falei para ele, não, mas agora que você está se aposentando, na hora que você for usufruir de hospital médico, né, você vai pagar mais barato, né, vai pagar 10%, né? Ele falou, não é 10%, é 30%. Aí eu falei, ué, mas não fica mais barato, né, para quem é aposentado? Ele falou que fica mais barato sim, mas só a partir dos 75 anos, né? Ele está se aposentando agora com 65 anos. Ele poderia ter se aposentado aos 60 anos, 5 anos atrás, né? Existe essa possibilidade, mas ele não optou por isso porque ele iria receber menos, né? Cerca de 20 e poucos por cento a menos. Eu não sei o percentual direito, existe uma tabelinha aí. Então ele iria receber menos. Então é proporcional. Se ele aposenta com 61, tem um percentual, né? Até 65 anos, que seria 100%. Agora o governo, como ele quer que ele precisa, né? Como ele quer, não. Como ele precisa de pessoas na ativa trabalhando, então existe também a tabela que vai aumentando o seu valor do benefício, né? Então, se você não se aposentar aos 65 anos, aí a cada ano a mais que você trabalhar, você vai ter um percentual a mais, né? Então, existe uma tabelinha aí também para cima. Então, tem gente lá que continua trabalhando porque não quer parar de trabalhar, né? Se sente bem trabalhando, ele vai continuar trabalhando e quando ele se aposentar, ele vai receber um valor maior. Cada um sabe aí o momento que tem que parar, né? Ele tá já esperando parar porque esse ano agora que passou, né? Bem no final do ano, ele teve um problema do coração, né? Ele teve que operar e ele ficou alguns meses fora, inclusive, né? Afastado da fábrica. Então ele não vê a hora de parar, né? Existe esse problema da saúde e tal, então para ele a melhor opção é ele estar se aposentando agora. Ele poderia já ter aposentado, mas ele esperou dar o 100%, né? Porque já é um valor baixo, né? Que ele vai receber. Então ele preferiu esperar dar os 65 anos para poder pegar o valor integral. Essa informação que eu tive, assim, que eu imaginava que quando aposentava ele já teria alguns benefícios por ter se aposentado, mas não, né? Ele vai ter que esperar aí até os 75 anos, que vai ser um momento que ele vai começar a pagar menos despesa médica. Teve um outro vídeo que eu comentei sobre isso, que eu conversei com um outro senhor também, que ele vai se aposentar, mas não agora, né? Ele falou que vai ter que trabalhar até os 70 anos. E naquele vídeo eu tinha comentado que eu falei para ele que no Brasil ele não precisaria mais estar pagando o convênio médico depois de aposentado, né? E inclusive deu aquela polêmica toda. Todo mundo começou a falar que não existe SUS de graça,
né? Quem me acompanha aí viu que deu esse bafafá, mas aí fica bem claro, né, a diferença que existe, né? Então, por mais que aqui no Japão, né, se você se aposenta, então você vê que se ele não tivesse esse planejamento dele de fazer essa poupança ano a ano e também essa fábrica não pagasse para ele esses 20 e poucos milhões, ele não ia conseguir sobreviver, sabe? Não ia dar. Hoje todo mundo sabe que 120 mil você não passa um mês, né? Só a despesa que você tem aí, as despesas fixas, já tá beirando 100 mil, né? Então, aí depois você ainda tem comida, vestimenta, saúde, tudo isso aí para ter que como gasto, né? Então 120 mil é impossível você sobreviver. Se você for pensar dessa forma, para quem é imigrante, a situação é muito pior, né? Porque quem é imigrante e, por exemplo, os filhos dos imigrantes ainda têm a possibilidade de começar a trabalhar mais novo, né? Vai estar pagando a aposentadoria durante o período completo, né? Para a pessoa receber isso, ela tem que pagar os 40 anos, né? Então, a maioria dos decassegues vieram já com uma idade maior, né? Então, o tempo de recolhimento é menor, tá? E, inclusive, algumas pessoas não têm esse bônus que os japoneses têm, né? Então, se você levar em consideração isso e for pensar em aposentar as pessoas que vêm para cá pensando em viver aqui, morar aqui, né? Então, tem que pensar bastante nessa questão, né? Tem que ter essa poupança à parte como um complemento da aposentadoria, porque se a pessoa já vai contribuir metade do tempo, por exemplo, ela vai receber aí bem menos, né? Não é porque pagou metade que ele vai receber metade de 120, vai receber 60 mil. Eu já vi pessoas aí que recolheram 20 e poucos anos aqui e saiu daqui aposentado, voltou pro Brasil ganhando por mês 20 e poucos mil ienes, né? Então, se for para vir aqui, né, aposentar e viver o resto da vida aqui, tem que ter aí no decorrer do tempo aí pensar nessa parte financeira, né, ter algum ativo para que possa estar complementando a sua aposentadoria, né? Então, por isso que muitos brasileiros, quando aposentam, eles voltam para o Brasil porque tem a aposentadoria do Brasil, aí vai receber mais esse pouquinho aí, né? Convertendo aí lá no Brasil, vai dar bem próximo aí, vai dar um salário mínimo a mais, né? Para complementar lá. E eu acho que nessa situação a vantagem seria essa, né? Para quem tem mais idade, está chegando na idade de aposentar aqui, voltar para o Brasil e fazer um complemento com a aposentadoria do Brasil. Porque aí no Brasil a pessoa não vai precisar pagar esse convênio médico, né? Na pior das hipóteses, né? Vamos levar essa situação, mas vai ter o benefício de poder estar usufruindo do sistema médico, né? Por pior que seja, é melhor do que não ter, né? O transporte público também ele vai poder estar utilizando sem ter uma despesa. Então é isso aí. Aí fica aí essa reflexão aí para quem está vindo aí com mais idade aqui pro Japão, né? Tem que pôr isso também na ponta do lápis para ver se vale a pena ou não vir para cá. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!